A colega Vânia foi exumar a mãe dela. No cemitério Maia, obrigando a família a contratar serviços que não existiam. Disseram que ela era obrigada a contratar um novo caixão porque o corpo não estava decomposto. Então cobraram da família R$ 1.760. Cobraram aluguel de 3 anos, taxa de gaveta e um novo caixão. Gente, o corpo estava semi-intacto. Semi-intacto, o corpo tem que ficar no mesmo local. Disseram que ela era obrigada devido a uma norma do CONAMA. Tem um print da tela ali que ela depois falou com os servidores. Então nós estamos discutindo tabela aqui, mas todo santo dia as famílias estão sendo exploradas nas funerárias particulares, nas concessionárias. Então uma coisa são as taxas, e isso já é estelionato. Isso aqui é maldade, é crueldade. Fazer com que uma família retire o corpo para cobrar R$ 730 a mais. Meu nome é Gilmar, sou empreiteiro no cemitério da Araçá de 8 anos. E uma questão que eu quero trazer aqui em público é a questão de taxas que estão sendo cobradas para fazer a reforma do jazigo. Quando era o serviço funerário, pagava em média de R$ 200 no máximo para fazer uma pequena reforma. Hoje eles estão cobrando um valor que chega praticamente R$ 2.400 para fazer a reforma de uma troca de revestimento, como se fosse a construção de uma edificação, não muda nada. Como faz você construir um túmulo do zero, ou fazer a troca de um revestimento, você vai gastar, a família vai gastar em média de R$ 2.400 só de taxa. Então, fica difícil para a família. Às vezes eu passo um orçamento para a família fala, ó, essa taxa eu não consigo pagar, e acaba desistindo de fazer uma reforma, fazer uma benfeitoria para o próprio cemitério e para todos, né, que frequentam. Isso é um panfleto, na verdade, que não informa principalmente a questão dos valores, né? Então, eu visitei vários cemitérios e da mesma concessionária os valores são diferentes, sendo da mesma categoria que foi o que já foi batido na outra audiência. Então, a gente tem essa questão. Uma outra questão é que aqui no panfleto coloca-se assim, pergunte pelos pacotes. Que pacotes? Eu acho que tem que esclarecer melhor o que são esses pacotes. Então a gente tem pacote social, pacote popular, padrão, luxo. E eu já também denunciei nessa audiência que o social, por exemplo, a família não pode ir lá. Ela é um caixão lacrado, porque não se prepara o corpo. E tem que estar bem claro também nessa cartilha, não nesse panfleto, que existem serviços que são expressamente, né, que não são obrigatórios para a família contratar. Então hoje, você vai no serviço funerário, os vendedores, que são vendedores que a gente tem ali, oferecendo tanatoplaxia, por exemplo. E não é obrigado, então não se esclarece, se encurrala a população e obriga a fazer a compra de itens que não são necessários e não são obrigatórios. Principalmente as condições de trabalho que envolvem os EPIs é de extrema importância por conta da questão da contaminação e também lembrar da violência com que esses trabalhadores têm sofrido esse êxodo, né, de ser movimentados para locais onde eles não estão tendo a oportunidade de serem treinados adequadamente para assumir novas funções. O que permanece com essa questão de violência contra os trabalhadores, porque esses trabalhadores acabam encostados ou sendo preteridos ao invés de assumir novas funções e serem recolocados adequadamente. Então nós pedimos que isso seja verificado por essa comissão. As principais denúncias, né, que a gente recebe, né, diz respeito a cobranças abusivas e dificuldades para garantir o sepultamento gratuito. Denúncias, diga-se, dizem respeito às concessionárias, né, de cobranças abusivas, dificuldades impostas pelas concessionárias do serviço público. Uma outra questão também é que a gratuidade ela está limitada a poucos cemitérios. Né? São 4 cemitérios, o que dificulta, né, para a população mais pobre do município, devido à dificuldade que se tem de fazer o deslocamento para ir até algum cemitério onde o sepultamento possa ser feito com gratuidade. Uma outra questão que a gente acha também que é bastante preocupante sobre serviços sem emissão de nota fiscal, e abre espaço para uma série de irregularidades, inclusive de fuga de receita para a prefeitura. O que a gente tem no panfleto, esse material que é incompleto, diferente da determinação do ministro Flávio Dino. Mas eu queria falar também das condições dos cemitérios. O Cachoeirinha dá nojo, sujeira,
o único banheiro para acesso a deficiente quebrado e fechado. E essa semana eu estive no cemitério do Lajeado, cujas condições são horríveis. Mas eu quero pegar um ponto aqui que é a questão da gratuidade e que isso tem a ver com o panfleto. Apenas 4 cemitérios. Sabe o que significa para uma família não poder enterrar o seu ente querido no cemitério onde seus outros familiares estão sepultados? E ele ter que enterrar do outro lado da cidade? É sobre isso. É sobre condições, é sobre preços, é sobre tabela, é sobre o mercado que virou. Mas eu também quero falar aqui de uma situação, a situação dos trabalhadores que tem que fiscalizar as concessionárias da SP Regula. As denúncias também chegam para nós, no Sindicep e nos mandatos. Situação essa que tem colocado os trabalhadores lá na ponta, sem condições de trabalho, para fiscalizar a concessão e a situação dos cemitérios. Falta de EPI. O EPI é fundamental para esse trabalho. João, direito de organização sindical, ela está prevista na Constituição. Precisa receber o sindicato, João, numa mesa de negociação para discutir, inclusive, as necessidades para que esses trabalhadores exerçam na sua plenitude a sua função lá na ponta. Tem que reconhecer o direito de organização sindical e sentar com o sindicato, receber o sindicato para discutir essas necessidades. Porque quem fiscaliza para não chegar na situação do cemitério Cachoeirinha? É de justamente ter mais um canal de esclarecimento para a população, para que na contratação de um serviço, no momento de dor das famílias, se tenha objetivamente mais claro quais são as regras de contratação. Hoje aconteceu a terceira e a última audiência pública do serviço funerário, com a presença do presidente da SP Regula, João Manuel, e nós trouxemos aqui a situação real, né, a realidade do serviço funerário, as condições deploráveis, a gente tem uma condição de abandono dos cemitérios, a gente tem inclusive tabelas diferenciadas de preço, tanto da exumação quanto dos enterros. O enterro social é uma coisa que também não, ela existe, mas de forma muito limitada, oferecendo só 4 cemitérios, um em cada região da cidade, então, assim, e a gente vem para cobrar, né, cobrar melhores condições, a gente vem para cobrar transparência nas informações em relação aos cemitérios e, principalmente, a gente quer que seja instaurada uma CPI dos cemitérios para que seja apurado esses casos, a gente consiga promover uma estatização do serviço funerário no município de São Paulo.